Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Deus quer falar comigo em coisas tão pequenas, nas coisas simples. Eu quero ouvir sua voz, preciso estar atento a todo movimento do céu, em direção a mim. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala, irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Fala, Senhor, preciso ouvir sua voz. Eis aqui o teu servo, fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, começou Pedro a dizer a Jesus: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Respondeu Jesus: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo futuro, a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão. Palavra da salva. Glória a vós, Senhor. Fala, meu irmão, na palavra, Senhor, e no meu coração. Se vocês já tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho de hoje, é este que acabamos de proclamar. E neste Evangelho, Pedro faz uma pergunta a Jesus, que no fundo nós podemos dizer que também é a nossa pergunta ao Senhor. Pedro olha para Jesus e diz: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. É como se dissesse: Senhor, valeu a pena? Senhor, estamos no caminho certo? Deixamos tudo para ti. E Jesus responde a Pedro com uma promessa grandiosa, quase assustadora promessa, de tão generosa que essa promessa é. Quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora, durante esta vida, e no mundo futuro, a vida eterna. Portanto, é muito generosa aquilo que o Senhor nos oferece. Portanto, hoje quero refletir com vocês 3 verdades que nos dão forças para continuarmos a entregar a nossa vida a Deus
especialmente quando nós somos tentados a desistir por causa das dificuldades. Todos nós temos, mas muitas vezes nós sentimos muito peso das dificuldades, e diante das dificuldades, quem nunca foi tentado a desistir? Pedro perguntou ao Senhor: Senhor, deixamos tudo para te seguir, e agora? Muitas vezes também esta é a nossa pergunta ao Senhor. As 3 verdades que nos dão força para continuar entregando a nossa vida a Deus está, em primeiro lugar, que Deus não fica devendo nada. Deus não nos deve nada. Deus não fica devendo nada a ninguém. A primeira verdade é essa: Deus é generoso. Deus não nos pede algo sem nos dar muito mais em troca. Nós fazemos o mínimo, Ele nos dá o seu máximo, nos dá o seu, porque Deus não age diferente. Santo Agostinho dizia: aquele que te criou sem ti, não te salvará sem ti. Mas também Santo Agostinho gostava de repetir: Deus é mais misericordioso do que tu és pecador. Nós somos pecadores, mas Deus é muito mais misericordioso. O que é o nosso pecado diante da misericórdia? Quando damos um passo em direção a Deus, Ele dá 100 passos em direção. Nós damos Ele dá 100 passos. Portanto, nós nunca nos afastaremos de Deus. Se a gente caminhar para trás, os passos do Senhor sempre vai nos... Assim, uma história para deixar mais clara esta reflexão. Havia um jovem que tinha uma grande parcela numa empresa. Era bem-sucedido, rico, respeitado, mas era um jovem que vivia angustiado. Certo dia ele percebeu que para crescer nos negócios precisaria fechar os olhos para algumas injustiças, enganar clientes, explorar funcionários. Esse jovem, ele lembrou das palavras de Jesus e decidiu: prefiro perder dinheiro a perder a minha alma. Ele demitiu-se, abriu uma pequena oficina de consertos, honesta e simples. Aqueles que eram os seus sócios riram da cara dele e da atitude dele. A família, em certo momento, o chamou de fracassado. Mas com o tempo, sua oficina tornou-se um ponto de encontro de gente boa. Ele ganhou ali na oficina amigos verdadeiros. Ele ajudou na sua oficina muitos desempregados e nunca faltou pão. Mais do que isso, ele encontrou uma paz que o dinheiro nunca lhe deu. Esse, podemos dizer, é o 100 por 1, já que Jesus nos disse. Não 100 casas de luxo, mas amigos que o acolhem. Não banquetes faustosos, mas o alimento de cada dia sem faltar exceção. Portanto, Deus nunca fica... A outra realidade, que é uma verdade que nos dá força para continuar entregando a nossa vida a Deus. Lembre-se sempre, as perseguições fazem parte. Quem quer seguir enfrentará. Portanto, as perseguições fazem parte do pacote. Jesus é honesto. Jesus diz que esse 100 por 1 vem com perseguições. Quem coloca Deus em primeiro lugar, muitas vezes será incompreendido. Você deixou o evento social para estar na igreja. Que bobeira! Vai outro dia na igreja. Perdeu esse evento social. Quem coloca Deus em primeiro lugar é ridicularizado. Às vezes, quem coloca Deus em primeiro lugar é até mesmo excluído de algumas rodas de conversa. E aí, o que acontece? Muitos desanimam, porque está sendo incompreendido pelos outros, está sendo ridicularizado pelos outros, está sendo excluído pelos outros. E quando a gente sente essa sensação, a gente fica a pensar:
É melhor abandonar a Deus e viver como todos? Ou é melhor seguir a Deus e viver mesmo excluído dessas rodinhas que não me levam a lugar algum? E aí, nesse nosso desânimo, a gente às vezes se pergunta: por que Deus permite que eu sofra se eu estou fazendo a coisa certa? Por que Deus está me permitindo sofrer se eu estou no seu caminho? Se eu estou fazendo a coisa certa? Santa Teresa de Calcutá, ela responde: eu não sou uma flor de estufa, sou uma flor de calçada. As perseguições são o vento que me faz mais forte. Uma outra história. Havia uma mãe de família. No trabalho, esta mãe, todos ali no ambiente de trabalho dela, combinavam de dar um jeitinho nos relatórios para ganhar bônus. Esta mulher recusou. O que aconteceu com ela? Começaram a isolá-la, começaram a chamá-la de santa, com ironia. Ela perdeu a promoção no trabalho para uma colega menos escrupulosa. Em casa, o marido reclamava: você está perdendo dinheiro à toa. Esta mulher chorou muitas noites, mas ela perseverou na oração e na participação da Santa Missa. Um ano depois, a empresa foi auditada. Os que fraudaram foram demitidos e processados. Esta mulher, por sua honestidade, foi promovida a um cargo mais alto. Mas o mais importante, sua filha mais velha, que andava rebelde, viu a força da mãe naquele período de sofrimento e disse: mãe, eu quero ter essa paz que você tem. O que ela ganhou? Hoje, as duas rezam o terço juntas. Esta mulher ganhou 100 vezes mais. Ela ganhou a filha rebelde de volta. Ela ganhou o respeito da empresa. Ela ganhou por ser um testemunho vivo. Não fez o que todo mundo faz, recusou-se. E uma terceira verdade que nos dá força para não abandonar o caminho do Senhor é a lógica invertida do reino. Jesus terminou o Evangelho dizendo: os últimos serão os primeiros. Com essa conclusão, muitos que agora são os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Podemos dizer que isso é revolucionário, porque o mundo está a nos dizer: seja o primeiro. Se precisar, pisa nos outros, mas seja o primeiro. Seja o primeiro. Acumule o necessário, seja o primeiro. E Jesus diz que quem se humilha será exaltado. Recordo São João da Cruz. Ele ensinava: para chegar a ser tudo, deseje ser nada. Não é masoquismo, é liberdade. Quem não está agarrado aos prazeres mundanos, fama, poder, dinheiro, voa mais alto, porque não está apegado às coisas passageiras do mundo. Portanto, tenha liberdade para voar mais. Mais uma história. Um grande empresário, famoso, temido, morreu. No céu, São Pedro o mostrou para Jesus. O empresário reclamou: Senhor, eu construí impérios. Jesus olhou com ternura para esse homem e disse: sim, mas você nunca construiu um lar. No seu escritório, você era o primeiro. Na sua família, você era o último. E nem aqui, os últimos são os que amaram. Você não amou como devia. Então, sente-se no último lugar para Deus. E do outro lado, lá no céu, uma simples avó que passou a vida rezando e cuidando dos netos.
sem nunca aparecer na TV, foi sentar-se ao lado de Jesus. Ela, que era a última para o mundo, tornou-se a primeira no reino. Portanto, irmãos e irmãs, vale a pena viver os mandamentos? Sim ou não? Sim. Vale a pena renunciar aos prazeres que nos afastam de Deus? Vale a pena colocar Deus em primeiro lugar? Sim. Mas aceitemos as perdas, as perseguições e as contradições que virão neste seguimento ao Senhor. Portanto, a resposta de Jesus para nós é que vale a pena. E esse sim de Jesus não é um sim ilusório, mas um sim que vem acompanhado da cruz e da ressurreição. A recompensa começa agora. Você terá a paz que o mundo não dá. Você terá amizades verdadeiras que o mundo não dá. Você terá a alegria de servir que o mundo não dá. Você estará no antegozo da vida eterna que o mundo não te dá. E depois de tudo isso, terá a plenitude, que é o próprio Deus. Eu termino esta meditação com as palavras de São Paulo, que também deixou tudo. Não vos canseis de fazer o bem, porque a seu tempo colhereis, se não desfaleceres. E por fim, um conselho de São Padre: reza, espera e não te desista. Deus não te deixará faltar nada. Ele é o teu sempre. Louvado seja